Você já se sentiu no limite? Já chorou dizendo: Senhor, Senhor, não aguento mais. Minha dor parece não ter fim? Esse é o cenário de Jeremias 15. Aqui vemos não apenas um profeta falando ao povo, mas um homem cansado, sozinho, perguntando a Deus: Por que a minha dor é permanente? Por que pareces um ribeiro que seca quando mais preciso? Mas nesse capítulo também encontramos, sabe o que, amados? A resposta de Deus. Uma resposta firme, mas cheia de restauração. Ele diz assim: se voltares, eu te restaurarei. Farei de ti uma muralha de bronze. Estou contigo para te livrar. Vamos então caminhar juntos por esse desabafo de Jeremias e ver a resposta de Deus. E talvez você perceba que sua própria história também está escrita aqui. E vamos começar aqui no versículo 1 e a segunda parte que nós vamos entrar mais sobre esse aspecto do que Jeremias está passando. No versículo 1 diz assim: Então Yahvé me alertou. Ainda que Moisés e Samuel intercedessem diante de mim, eu não mostraria favor a este povo. Manda-os embora da minha presença, que eles saiam. Olha que palavra do Senhor, hein? O Senhor está falando, olha, nem se fosse Moisés e Samuel. Lembra, Moisés intercedeu ali pelo povo no deserto, quando eles fizeram um bezerro de ouro, e o Senhor falou que ia acabar com toda aquela geração, e que ia fazer uma geração a partir de Moisés. E ali o Senhor intercedeu. Também, quando o Senhor falou assim, que não ia mais estar com o povo ali, que ia mandar um anjo, o Senhor, Moisés ali intercedeu e o Senhor ali permaneceu com eles. Samuel também intercedeu quando os israelitas enfrentavam os filisteus. E Deus respondeu com livramento. Mas aqui, agora, nem os maiores intercessores que foram ali, a próprio falado por Deus, hein? Moisés e Samuel, eles mudariam aquilo que já estava destinado por Deus. O Senhor já falou que o povo enfrentaria 4 destinos que nós vamos ver aqui, olha. Vamos ver versículo 2. E quando te indignares, para onde iremos? Responda-lhes, quando o povo indignar, né? Para onde iremos? Você vai responder para ele, Jeremias. Assim ordena o Senhor: os destinados à morte, para a morte. Os destinados à espada, para a espada. Os destinados à fome, para a fome. Os destinados ao cativeiro, para o cativeiro. Então, aqui o que nós temos? Que estava havendo 4 tipos de destino para esse povo. Alguns seriam mortos, haveria muita peste e eles seriam mortos aqui. Eu vou ler primeiro o versículo 3 e 4, depois eu faço o comentário. Pois eu os castigarei com 4 tipos de destruidor, declara Yahvé, com espada para matar, para cães para dilacerar, com as aves do céu e com os animais selvagens para devorar e destruir. Farei com que seja um motivo de horror diante de todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Então aqui o Senhor está falando que eles vão ter 4 tipos de morte. Eles estavam tendo também falta de água, seca, um monte de coisa. Então estava havendo morte também pela fome. Estava havendo morte pelas pestes, porque vem doenças, e os corpos ficam ali expostos, aonde vêm os animais selvagens, as aves de rapina. E não enterrar um corpo para os israelitas, isto é uma tremenda ofensa. E também o cativeiro, que seria a última forma deles aqui. E no versículo 3 fala que o Senhor vai castigar com o destruidor. Agora a gente olha, a gente fica assim, né, meio assustado com essa fala do Senhor. Só que se nós formos ver ao longo da história, a época dos juízes, os reis, o Senhor já tinha falado com eles tantas vezes.
E um pouco antes de tudo isso acontecer, no reinado do rei Josias, havia achado o livro da lei, que era principalmente Deuteronômio, e ali o rei Josias tinha feito uma reforma, tanto política quanto espiritual. Mas o rei Josias morreu ali numa batalha, porque o Egito queria subir ali por um trecho para dar acesso ao rei ali da Síria, e ali o rei Josias foi lutar ali com o rei Neco do Egito, e o que aconteceu? Ele acabou morrendo. E o seu filho, quando ali assumiu, que vai falar aqui no versículo 4, Manassés, filho de Ezequias, gente, ele voltou tudo atrás. E Manassés foi o rei que houve mais assim banalidade com as coisas de Deus, idolatria, oferenda de crianças. Ali realmente foi o rei que mais rejeitou e permitiu que todo o povo ficasse corrompido. O pouco tempo que Josias resgatou tudo não entrou no coração do povo, e muito menos aqui do seu filho, pelo contrário. Então, o Senhor já está decidido que vai acontecer. E esse decidido que vai acontecer é uma forma de também fazer uma limpeza espiritual na terra. O Senhor também diz basta. A paciência não é indiferença, tá? O Senhor ali está dizendo basta. Ele pôs um limite. E muitas vezes nós vamos o quê? Trabalhando nesse limite de Deus. O povo aqui pôs um limite, o Senhor colocou um basta em tudo isso. Só que se a gente olhar isso de forma isolada, a gente acaba vendo assim um coração muito duro do Senhor. Eu imagino o quanto o Senhor estava sofrendo para que isso viesse a acontecer. Se coloca que você tem um filho, uma filha em quem você deu muito apoio, ajudou, fez, e toda hora você tem a ingratidão, o desrespeito, você tem a rebeldia. Então se coloca nesse papel, tá? Só que aqui é um povo. Então vamos ver agora a partir do versículo 5. Pois quem terá compaixão de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristecerá por ti? Quem se dará o trabalho de cruzar o seu caminho para saber se está bem ou precisa de ajuda? Quer dizer, que ninguém ali em volta vai estar mais preocupada com Jerusalém. Jerusalém, ela vai se tornar viúva, sabe? Porque também não vai ter ninguém ali ao derredor, né? Tu me rejeitaste, afirma Yahvé, e retrocedeste. Por isto estenderei a minha mão contra ti e te destruirei. Estou, pois, cansado de demonstrar a minha compaixão e misericórdia. Você viu? O Senhor dando um basta. Ele está cansado de demonstrar a compaixão e a misericórdia ali para com o povo. Então, o que ele fala que ele vai fazer? Olha, eu espalharei ao vento como palha nas portas da cidade e da terra. Eu vou espalhar. Porque a Babilônia foram 4 vezes que eles vieram a Jerusalém, até que na última vez destruiu totalmente. A primeira vez, eles ali pegaram mais os jovens, os nobres, lembra? Foi a época que pegou Daniel. Depois houve lá uma segunda momento, mas desse primeiro momento, já Israel já se tornou vassalo já da Babilônia. Alguns foram levados como cativo. Aí o rei que ficou ali, Jeoaquim, ele é o que se rebelou. Então veio ali o exército Nabucodonosor, colocou um outro rei a mandato deles e levou esse rei e levou mais gente ainda. E assim foi, até que da última vez fez aquele estado de sítio e destruiu tudo. Então, eles foram passando por isso. Se a gente contar desde a primeira invasão até a última invasão, isso percorreu por volta de 23 anos. Nós não sabemos quando Jeremias escreveu esse texto. A gente sabe que Jeremias passou por essa transição, mas como o livro de Jeremias ele não é cronologicamente escrito, nós não sabemos em que momento isso que ele está escrevendo também está acontecendo. Então, você já dá para perceber o pano de fundo, o coração de Jeremias, tanto quanto o que ele falava,
como ele era desprezado, porque os profetas daquela época falavam que nada disso ia acontecer. Então, ele era uma pessoa desprezada pelo povo e, ao mesmo tempo, ele trazia sempre falando coisas que deixavam o povo temeroso. Então, até a própria família, a gente não vê ninguém se arrependendo. Em toda a fase aqui do livro, a gente não vê ninguém falando a favor aqui de Jeremias. Agora, se nem a favor de Jeremias estão falando, quanto mais do Senhor. Então, quando fala que vai espalhar eles como o vento na palha, ali, nesse processo, muitos fugiram para o Egito, outros fugiram para outros lugares, outros foram mortos pela peste, pela fome, pela espada, e outros foram levados ao cativeiro e também morreram lá no cativeiro. Então, eles foram espalhados, tá? Até pelas formas estratégicas que ocorreu tudo isso. A Jerusalém, a gente vê aqui, deixa eu continuar mais um pouquinho, olha, o número de suas viúvas tem se multiplicado mais do que a areia dos mares. E essa não foi a promessa que o Senhor deu a Abraão. Falou que a geração se multiplicaria como as estrelas do céu e como a areia do mar. Mas agora estão falando que as viúvas, cadê os filhos? Quer dizer, está sendo mortos, né? Trouxe, 8 ainda, trouxe ao meio-dia um exterminador sobre eles, até mesmo sobre a mãe de jovens guerreiros. Ao meio-dia, gente, ao meio-dia não é momento de guerra, porque assim, querendo dizer assim, no momento que você se sente mais seguro, que você pode ver tudo, é que está acontecendo, tá? Até mesmo sobre a mãe de jovens guerreiros. Fiz que de um momento para outro caíssem sobre ela profunda angústia e apavoramento. A mãe de 7 filhos desmaiou e está ofegante. Para ela, o sol se pôs mesmo quando o dia não havia ainda terminado. Ela foi grandemente envergonhada e humilhada. Agora, pois, entregarei os sobreviventes à espada na presença dos seus inimigos. Está dizendo que até as mulheres que tinham 7 filhos, que é o número perfeito aqui de ter os filhos, o que aconteceu? Todos foram mortos. Aquelas mulheres que tinham seus filhos guerreiros, todos foram mortos. Isso retrata também aqui Jerusalém como a viúva. Mães perdendo filhos, multidões caindo na espada. Então, nós estamos vendo que o juízo é inevitável e até o profeta está sentindo o peso dessa dor. Tá? Então, aqui nós aprendemos que o pecado nunca atinge só uma pessoa, gente. Ele fere famílias, cidades, gerações. Veja, nós estamos passando tantas perturbações no mundo, tantas perturbações no Brasil. E quanto isso tem ferido aqueles que creem em Deus, mas não só os que creem em Deus, aqueles que têm uma moral elevada. Quem hoje tem uma moral elevada, que segue princípios, está se sentindo muito mal no mundo de hoje. Porque o normal virou anormal. Você ser o normal de antigamente, hoje, é como se você estivesse ofendendo, inclusive, várias categorias hoje. Então, nós estamos vivendo momentos onde a iniquidade está ferindo a família, está ferindo cidades, está ferindo gerações. E Jeremias estava vivendo nesse momento aqui. É o momento também que nós estamos vivendo. Agora, a partir do versículo 10, nós vamos conhecer mais o coração de Jeremias. O que está passando agora dentro de Jeremias? E ele começa dizendo assim: ai de mim, e pobre de minha mãe, que por me haver dado à luz, pois sou um homem em guerra, travando grandes batalhas com toda a terra. Jamais emprestei nem tomei emprestado, e assim mesmo todos me amaldiçoam. Jeremias ele está passando tanto guerras externas quanto guerra no seu interior. Ele está dizendo que ele não fez nada para ninguém, em questão que as pessoas para não amaldiçoarem ele, mas por ele estar levando a palavra de Deus, as pessoas estão amaldiçoando ele. Então, além de todo mundo estar vivendo isso, Jeremias está vivendo uma hostilidade. Gente, toda vez que se está à frente de uma missão, de algo, aquilo que o Senhor nos colocou, muitas vezes a gente se sente muito sozinho, se sente muitas vezes não compreendido.
Por isso que a gente vê tantos líderes passando por tantas dificuldades. Porque se aquele líder, ele alguma coisa, não nem o que ele faz, viu? Mas ninguém agrada a todo mundo. E principalmente quando você realmente segue o Senhor. Você vai ser rejeitado, você vai ser humilhado, frustrado e mesmo fazendo aquilo que o Senhor ordenou. Por isso que a identidade tem que ter uma cura emocional muito grande. Você tem que estar muito bem clarificado em quem Deus é, no qual o seu propósito de vida e curar suas feridas, porque se você deixar suas feridas aqui se envolverem, você não consegue prosseguir, tá? Então aqui Jeremias está falando, ai de mim, de minha mãe, por ter me dado a luz. Quando alguém falou isso? Jó, a gente viu Jó, né? Amaldiçoou o dia que ele nasceu. Então Jeremias aqui, ele está realmente fragilizado. Aí ele vai dizendo no outro versículo aqui, eis que o Senhor fala, eu com toda certeza o fortaleci para o bem, e intervi a teu favor no tempo da desgraça e da provocação. O Senhor chamou Jeremias ainda quando ele estava no ventre da mãe dele. Se a gente for ver lá no início, o Senhor já tinha um olhar chamando Jeremias para essa missão. Mas não é porque o Senhor nos chamou para algo, amados, que nós não vamos ficar com o coração abatido. Veja Davi, quantos momentos ali Davi fugindo, Davi passando por aflições. Mesmo ele sendo ungido, demorou quantos anos para ele realmente ser rei. Veja José, para ele ir lá e ser o segundo depois de Faraó. Qual foi o percurso, o processo? Tudo na nossa vida tem um processo. E o nosso coração é provado nesse processo, tá? Então aqui Jeremias está passando por esse processo doloroso. Aí o Senhor está falando que vai fortalecer ele. Então, qual a meta? Que é olhar só para o Senhor. Agora, veja, nós olhamos para o Senhor, mas pela misericórdia dele, a maioria de nós temos com quem conversar espiritualmente, nós temos aonde congregar, nós temos pessoas que falam a mesma linguagem que nós. E Jeremias aqui, ele não tinha ninguém aonde ele pudesse ali compartilhar de uma forma amável, se sentir pertencente. Nós temos necessidade de se sentir pertencente a um grupo, pertencente a uma família, pertencente a um mesmo nível de comunicação. Jeremias, ele não estava tendo isso aqui. Por isso que o próximo livro é o livro de Lamentações de Jeremias, né? Alguns falam que Jeremias é o profeta chorão, mas olha o momento que ele passava, tá? E o Senhor escolheu Jeremias e estava ali sustentando, mas passa por essas crises. Aí vai dizer assim, haverá alguém capaz de quebrar com as mãos de ferro, o ferro que vem do norte ou o bronze? Quer dizer, quem que vai vir lá do norte? É Nabucodonosor, tá? Depois, versículo 13, pregai, portanto, a este povo. Jeremias continua pregando a esse povo. Eis que entregarei gratuitamente as tuas riquezas e os teus tesouros, a fim de serem saqueados, e isso por causa de teus muitos erros e pecados em todo o território. Então o Senhor está falando, Jeremias, fala isso para o povo. Jeremias tinha uma palavra contrária ao que os profetas daquela época falavam. Batia de frente, né? Por isso que muitas vezes instigavam até matar Jeremias. Versículo 14, e farei que sirvas os teus inimigos numa terra que não conheces, porque o fogo da minha ira se acendeu e arderá violentamente contra vós. Então, eles vão servir quem? Lá os babilônios em outra terra. Não vão estar mais na terra deles. E aqui Jeremias, você vê, ele não é vitimista, ele é humano. Ele é um homem esgotado, vivendo a mesma tragédia que anuncia. A gente está falando que o mundo está piorando, que o mundo jaz do maligno, mas a gente está vivendo a mesma tragédia. Então, a gente tem que estar sempre consultando o nosso coração, sempre nos alicerçando na palavra de Deus e tendo bem clarificado o nosso chamado e quem nós somos em Deus, tá? E a gente deve expressar sim a nossa dor, como a gente se sente,
para o Senhor. Assim como Jeremias, também a gente vai ver que ele vai aqui expressar a dor dele para o Senhor. Versículo 15. Ó Yahvé, tu me conheces, lembra-te de mim, visita-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não permita que eu pereça por causa da tua longanimidade. Sabe que por tua causa tenho sofrido ofensas e humilhação. Jeremias, ele estava aqui temeroso quanto à vida dele. Então ele está falando, Senhor, tem misericórdia, ó, visita-me e vinga-me dos meus perseguidores. Quer dizer, vinga essas pessoas aí que estão querendo me matar, que estão falando isso de mim. Não permitas que eu pereça por causa de tua longanimidade. É interessante que ele está falando assim, ó, pelo Senhor ser bom, não permitas que eu morra. Porque o Senhor está dando vida para essas pessoas aí, está dando saúde para elas ainda ficarem pisando em cima de mim. Olha que interessante, olha como a fala de Jeremias, né, em alguns momentos está um pouco perturbada. Sabe que por tua causa tenho sofrido ofensas e humilhações. E é isso, amados, nós temos que abrir nosso coração a Deus. E Jeremias está expondo aqui é um processo terapêutico junto com o Senhor. Aí fala aqui o 16. Quanto a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia. São minha satisfação e júbilo maior, porquanto teu nome foi invocado sobre mim, e isso pertenço a ti. Então Jeremias está falando que quando encontra a palavra do Senhor, ele a come. Quando o Senhor fala com ele, ele come. Eu não sei se também aqui ele está dizendo sobre o livro que foi achado de Josias, que ele pegou aquela palavra e comeu e fez dela um puro alimento, né? Achando as tuas palavras, logo as comi. Eram gozo e alegria para o meu coração. Ele não assim se divertia com os demais da época, ele vivia separado. Ele vivia consagrado ao Senhor. Mesmo ferido, machucado, ele reconhece que a força sempre vem da palavra do Senhor. Aí, versículo 17, olha. Jamais me sentei na companhia dos que se divertem, nunca participei de suas festanças, sentei-me sozinho, porque tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. Então você vê, ele se separou de tudo aquilo que realmente estava se fazendo de contaminação. Porque a minha dor, vamos prestar atenção aqui, olha. Porque a minha dor é permanente, jamais cessa, e a minha ferida é grave e não tem cura? Por que te tornaste para mim como um ribeiro seco, cujos mananciais falham? Amados, aqui é uma frase, aqui é um versículo muito interessante. Porque a minha dor é permanente, porque se tornaste como um ribeiro de águas secas que estão falhando. Porque quando era verão, muitas vezes as águas vinham muito e falhavam. Ele está falando que agora o Senhor se tornou um ribeiro seco. Então agora ele passou um pouquinho do limite. Jeremias, ele estava aqui meio que cansado, anos pregando sem frutos, perseguido, isolado, vivendo a mesma calamidade que ele anunciava. Ele tinha o que eu falei para vocês, a solidão ministerial. Tá? Ele também agora tem essa ambivalência espiritual. A alegria que vê a palavra, logo come a palavra, e também tem essa ambivalência que agora ele fala que como o Senhor virou um rio seco, a água como que falha. E a gente vê isso também típico nos Salmos de lamentos de Davi, né? Então aqui a gente vê o quanto assim ele fala dessa luta interna e dessa luta externa que ele estava passando. Então Jeremias, ele cruza a linha do lamento para uma acusação de caráter. Porque ele diz assim, tu és como água que falha. Aqui, Jeremias, ele estava no limite dele. E ele cruzou a linha do lamento. Então, a gente tem que começar também a observar a nossa oração. Quando o nosso lamento, ele cruza uma linha e entra muitas vezes na acusação do caráter do Senhor. Porque estava falando que o Senhor estava falhando em dar a sua água. Agora, isso, Deus vai falar, mas Deus vai restaurar. Então, vamos ver o próximo versículo.
Versículo 19. Contudo, eis que veio a resposta de Yahvé. Olha o Senhor respondendo aqui. Se te arrependeres, arrependeres por causa da fala dele aqui. Então te restaurarei, para poderes me servir. Se falares o que é precioso e não o que é inútil, então serás meu porta-voz. Eles voltarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Eu farei da tua pessoa uma muralha de bronze fortificada diante desse povo. Pelejarão contra ti, mas não te vencerão jamais, pois estou contigo, a fim de te resgatar e te salvar. Palavra do Senhor. Eis que eu mesmo te livrarei das mãos dos ímpios e te resgatarei das garras dos perversos e dos sanguinários. Então, aqui nós temos uma resposta em 4 movimentos do Senhor, uma resposta terapêutica de Deus, amados. Eu toco tanto nisso, olha. Se te converteres e voltares, eu te resgatarei, estarás diante de mim. Veja, aqui é um chamado de realinhamento interior do próprio profeta. Sim, o Senhor tem que nos chamar várias vezes para um realinhamento interior, porque todos nós falhamos. Os profetas também precisam voltar o coração a Ele, quanto mais nós. E aí ele vai falar, se deres o precioso e não viu, será a minha boca. Então, Deus pede que Jeremias purifique o discurso dele, a forma que ele aí está transmitindo, do desabafo dele aqui que distorce quem Deus é para a palavra que reflete o caráter de Deus. Muitas vezes no nosso limite, o nosso desabafo pode distorcer quem Deus é. Eu já falei várias vezes ao Senhor, não entendo isso, eu não entendo essa situação. Eu me sinto até revoltada com essa situação. Mas eu creio que tudo está debaixo das tuas mãos, que tudo está debaixo do teu controle. E veja, amados, nós aqui estamos vendo Jeremias e a gente sabe o contexto todo, panorâmico, a gente sabe o panorama todo. A gente tem a linha do tempo aqui para nós vermos tudo isso. Jeremias está vendo uma parte da vida no tempo e ele não tem todas as informações. Nós também, na nossa vida, nós estamos vendo uma linha do tempo. O Senhor tem a visão do todo. Então, a gente tem que começar a ter essa forma de enxergar que o Senhor tem a visão do todo. Nós estamos limitados no cronos, num tempo limitado. Nós estamos limitados no nosso corpo. Nós estamos limitados nessa era e no tempo onde nós nos encontramos. Tá? Então, a gente tem que sempre purificar o nosso discurso. Primeiro, realinhar o nosso interior, tá? O nosso chamado, também purificar o nosso discurso. Depois, terceiro, nessa resposta aqui do Senhor, eles voltarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Aqui é limites de identidade. O profeta não deve absorver o código emocional do povo, porque alguns vão se aproximar dele com cinismo, outros vão estar em pânicos, apavorados, e outros ali dentro da idolatria. Eles é que devem se mover na direção da verdade que ele porta. Entendeu? Então a gente tem que começar, por isso que a gente tem que entender muito bem quem nós somos, os valores negociáveis que nós temos, os valores inegociáveis e os valores flexíveis. Quando nós não temos muita clareza disso, nós temos dificuldade sobre os nossos limites. E deixamos muitas vezes ultrapassarem os limites. E isso machuca muito o nosso interior e nos enfraquece. Quarto ponto dessa resposta aqui do Senhor. Farei de ti uma muralha de bronze, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque o Senhor vai livrar. Deus aqui, ele reforça a resiliência do profeta e ele renova a promessa da presença e livramento que ele fez lá em Jeremias 1. Ele está reforçando aqui
E o que quando o Senhor reforça, o que ele está reforçando? O chamado dele está reforçando quem ele é em Cristo Jesus. Então, Jeremias não é um vitimista, não é um profeta chorão, ele é um homem ferido e fiel. Seu lamento é legítimo. E quando ele faz aquela acusação de ribeiro seco, é corrigida por Deus, e Deus não abandona ele por causa disso. Pelo contrário, Deus o restaura. Deus chama ele de volta e refina a fala para ele se manter firme e se reafirmar perante o povo. Voltando a falar de limites novamente, amados, identifique alguns ambientes, vozes que te arrastam para um cinismo, para uma tristeza, para uma ansiedade, para um sofrimento psíquico. Tá? Começa a identificar isso também, para que você não seja facilmente levado por isso. Então, o que nós vemos aqui? Jeremias nos mostra que até os mais fiéis podem sentir a dor da solidão, da incompreensão, do cansaço. Ele chegou a pensar que Deus era um ribeiro seco, mas Deus o levantou, restaurou a sua missão e o fez muralha de bronze. Amados, Deus ele quer nos restaurar todos os dias. Não fique constrangido que haverá momentos que você vai estar com cabisbaixo, faz parte. Por isso que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você esteja passando por dores permanentes, feridas que parecem não cicatrizar. Muitas vezes nós não encontramos lugares seguros para falar sobre isso, nem na família, nem no círculo social, muitas vezes nem no círculo cristão. Jeremias não tinha onde se assentar com alegria, e nós muitas vezes também estamos nesse mesmo momento. E é por isso que quero te convidar, é por isso que o Senhor colocou no meu coração de o quê? Construir a comunidade Mulheres com Propósito. Ela é um espaço onde a gente trabalha as nossas dores, as nossas inseguranças, debaixo de todo o leque do conteúdo da psicologia, mas alicerçados na palavra de Deus. Na comunidade, você encontra apoio para alinhar a sua alma ao propósito que Deus o chamou e experimentar, sabe o quê? Uma restauração completa interior. Então, por isso eu te convido, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link para você entrar na comunidade e já estar conosco já hoje mesmo. E lembre-se, o Deus que restaurou Jeremias ainda hoje diz para mim e para você: se voltares, eu te restaurarei. Estou contigo para te livrar. Aleluia, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Te convido você compartilhar essa mensagem com outras pessoas, assinar aqui o canal e deixar seu like.